A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós queremos trazer essa pequena ministração sobre a primeira parte dela, no canal Expressão do Saber, sobre a realidade do inferno. É um tema interessante, é um tema um tanto quanto, não tanto explorado, mas interessante refletir sobre o mesmo. Jesus falou mais do inferno do que propriamente dito do céu. Então, sobre essa realidade nós queremos meditar um pouco. Então, aqui na introdução, o texto que nós vamos utilizar é o texto do capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, no Evangelho segundo Mateus, também no capítulo 13, 41 a 42 e demais outros textos que tem aí, você pode observar. Então, dentro de todas as doutrinas bíblicas basilares, como eu já me referi, uma das mais impopulares, indigesta, por que não dizer dessa forma, é a que trata da condenação dos ímpios, dos não salvos. Então é um tema que não é muito explorado, mas é uma realidade extremamente escriturística, e Jesus falou muito sobre o inferno para nos advertirmos sobre o mesmo e sobre essa realidade. Existem algumas estatísticas, que são realizadas pelos países afora, destacando aqui os Estados Unidos. Cerca de 72% das pessoas adultas têm certeza da existência do inferno. Aí 27% acham possível que esse lugar exista. E na Bíblia há inúmeras referências, Deuteronômio capítulo 32, 22, Jó, Provérbios, algumas partes dos livros proféticos, os evangelhos também corroboram nesse sentido. Então é necessário refletirmos sobre a realidade desse tema, sobre o inferno. Então quero destacar algumas características sobre esse magno assunto para a nossa reflexão. Então, primeiro, destacando aqui argumentos filosóficos contrários contra a realidade do inferno. Então são algumas opções oferecidas para o destino final. E essas opções oferecidas para o destino final, elas são bíblicas, no caso aqui, destacando argumentos filosóficos contra a realidade do inferno. Não parece ser uma boa opção alguém passar a eternidade em sofrimento. E é isto que se deduz da palavra inferno e das expressões usadas pelo próprio Jesus, tormento e sofrimento. No entanto, tem-se oferecido outras opções sobre o destino eterno dos homens. Eu quero avaliá-las neste momento, pois elas respondem à pergunta: o que acontece conosco quando morremos? A seguir nós voltaremos ao texto bíblico em exame, são elas. O primeiro posicionamento filosófico contra a realidade do inferno é a questão da reencarnação, e aí propagada de uma forma bastante ampla por vários movimentos, como o espiritismo e vários outros movimentos, uma doutrina particular dessas organizações religiosas. Tem sido a visão mais popular, a questão da reencarnação, diferentemente de encarnação. Os que ensinam essa concepção nos dizem que temos múltiplas sucessivas vidas. No túmulo de Allan Kardec tem o seguinte lema, diz alguns registros: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. O que diz a Bíblia? A Escritura não ensina a reencarnação. Antes, ela diz: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O escritor dos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, nos traz essa informação. Argumento filosófico contra a realidade do inferno. Os materialistas, naturalistas. Este grupo, embora menor, tem forte expressão. Eles nos dizem que não temos alma, que somos apenas corpo e que ao morrer deixamos de existir, tomando as escrituras como autoritária. Refutando essa afirmativa, encontramos o Senhor Jesus dizendo: e não temais que os que matam o corpo e não podem matar a alma, temia antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Outro argumento filosófico contra a realidade do inferno. Os universalistas, alguns contemporâneos têm adotado essa visão, entre eles o próprio Bob Bill,
É também a teoria dos exposta no livro, né, acabando, muito lido aí. Eles ensinam que no final todos estão no inferno, serão salvos, e o inferno esvaziado. Porém, por pensarem que todas as religiões conduzem a Deus, entendem então que todas as pessoas serão salvas. Então, se todas as religiões levam a um único cume, a um único ponto, então todos serão salvos. Então, diz aí essa concepção filosófica universalista, refutando. Porém, não é isso que Jesus Cristo ensinou nas páginas do Novo Testamento. Na verdade, a própria morte de Jesus é um sinal de que apenas alguns serão salvos. Aí, Mateus no capítulo 20, versículo 2 em diante, Marcos 10 e 47, também diz Isaías, ecoado em Paulo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo. Mateus capítulo 9, versículo 27. Então, essa concepção universalista é um argumento, é um dos argumentos filosóficos contra a realidade do inferno. Outro argumento contra a realidade do inferno é a questão do purgatório. Esta doutrina esboçada, né, pelo catolicismo romano. De fato, a não ser no livro apócrifo, do 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 16, as escrituras reconhecem tal doutrina. O que ela ensina? Ouçamos o que diz o catecismo católico. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. E aí, a refutação bíblica é o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Morreu, segue-se juízo. Então, meu caro internauta, meu caro irmão, na segunda parte nós vamos dar continuidade a essa ministração, a esse estudo no programa, no canal Expressão do Saber. Então, até lá.